Como seria a sua vida se você tivesse liberdade? Poder escolher a hora que quer trabalhar, a hora que quer estar com sua família e a hora que quer praticar esportes. Poder morar em qualquer lugar. Poder viajar quando quiser, sem precisar ficar contando as moedas, deixar de almoçar fora ou comprar algo que você tenha vontade. Como seria? E se você pudesse simplesmente ir ao shopping, passear e comprar uma roupa, um sapato ou uma joia que gostou, sem ficar sentindo culpa por isso? E se você pudesse realizar aquele projeto dos seus sonhos, empreender a sua paixão e não ter que ficar trabalhando num lugar que você não suporta 40 horas por semana ou até mais? O que você sentiria? Felicidade? Conquista? Realização? Parece até difícil acreditar que isso é possível. Pensar que ao invés de dívidas, contas a pagar, frustração por não ter um carro melhor, uma casa melhor, não poder viajar quando e para onde quiser, você simplesmente tem essa liberdade e pode fazer o que você quiser na sua vida. E o que torna essa liberdade possível é a riqueza, a prosperidade, o dinheiro. Eu chamo esse tipo de liberdade da riqueza. Agora, imagine uma vida onde a abundância é o normal e o gasto de energia com preocupações financeiras simplesmente não existe. Uma vida em que o crescimento financeiro é real e constante. Imagine que você descobre que existe uma metodologia baseada em ciência para gerar riqueza e que a riqueza definitivamente não é para alguns poucos e sortudos. Uma metodologia que, uma vez aplicada, pode transformar qualquer pessoa em milionária, independente da crise, da sua profissão, da corrupção, das altas taxas de juros ou da sua idade. Imagine que essa metodologia, baseada em ciência, por atuar diretamente no seu mecanismo cerebral, responsável pelo autocontrole e tomada de decisões, além de proporcionar toda essa liberdade, ainda te faz melhorias em todas as áreas de sua vida, na saúde, na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida profissional. E é exatamente sobre essa ciência da geração de riqueza que eu vou falar aqui essa semana. Eu sou o Roberto Navarro, criador do Instituto Coaching Financeiro e criador da Fábrica de Milionários. E eu quero te dar as boas-vindas à Jornada da Riqueza, esse grande evento internacional totalmente online, onde eu vou te ensinar a ativar seu mecanismo cerebral responsável pela geração de riqueza, que é usado pelos grandes milionários e que vai te dar a liberdade e a satisfação que só o dinheiro pode te proporcionar. É o que eu chamo de liberdade da riqueza. Nesse vídeo eu vou te explicar por que trabalhar demais e tentar organizar a sua vida financeira somente usando planilhas de orçamento financeiro não funciona se você realmente deseja conquistar a verdadeira liberdade, livrando-se das preocupações financeiras. Sendo bem honesto com você, trabalhar demais e tentar organizar a vida financeira com planilhas é o principal erro que a maioria das pessoas que querem ter liberdade comete. E olha, deixa eu já te adiantar uma coisa. Para você ficar rico, o seu foco não tem que estar em economizar. Isso é um erro e só te transforma numa pessoa avarenta e amarga. Você precisa pensar em gerar dinheiro e colocar ele para trabalhar por você. Em alguns minutos, você vai descobrir como pode enriquecer de um jeito pouco utilizado, comprando coisas mais caras do que você compra hoje. Só para deixar bem claro, isso não é nenhuma pirâmide ou esquema fraudulento para gerar dinheiro de forma desonesta. O que eu vou te ensinar aqui são técnicas para ativar o seu mecanismo cerebral responsável pela geração de riqueza. Isso não é um negócio para você ganhar dinheiro, é uma metodologia para você aprender a gerar dinheiro, colocar ele para trabalhar por você e se tornar um milionário. Através desse mecanismo que você vai conhecer aqui hoje, eu já ajudei centenas de pessoas a realizar seus maiores sonhos financeiros e pessoais, professores, médicos, funcionários públicos, engenheiros, administradores, pessoas que trabalham para empresas privadas, publicitários, bancários, coaches, economistas, autônomos, vendedores, profissionais de multinível e muitos outros. Pessoas como essa que você vai conhecer nessa rápida história. Eu sou Jorge Negreiros, sou natural do Rio Grande do Norte, hoje eu moro em Santa Cruz, sou empreendedor há vários anos
Nessa vida empreendedora eu já quebrei 2 vezes e por incompetência. E aí eu busquei ampliar as minhas condições financeiras através do conhecimento. Ao me deparar com o método do Navarro, eu passei a ter os olhos mais críticos para esse tipo de capacitação, de treinamento e busquei outras situações, né? Inclusive treinamento internacional. E cheguei à conclusão de que o método de Roberto Navarro, ele para mim é o melhor. Ele envolve tanto as questões emocionais, como as questões técnicas, de ter a visão baseada naquilo que você quer de bom em termos financeiros, e isso afeta todas as outras áreas da vida. O lado emocional, o lado espiritual, o lado da família, o lado do relacionamento com outras pessoas, consigo próprio. Com as técnicas, que não são nada difíceis, eu consegui chegar ao meu primeiro milhão. E nesse decorrer, eu já estou chegando próximo do meu segundo milhão. E quero construir um mundo melhor, ajudar as pessoas que precisam, inclusive as pessoas que estão lá em casa. É o sentimento de realização. E que eu quero ressaltar que não é difícil. E o Jorge é só uma das centenas de pessoas transformadas. Eu, por exemplo, hoje tenho a liberdade de trabalhar a hora que quero, escolher com quem quero trabalhar, posso morar em qualquer lugar do mundo. Se minhas filhas me ligarem falando, pai, vamos jantar no restaurante do Jamie Oliver, nós simplesmente vamos. Eu gosto de assistir a jogos de futebol, sou sócio torcedor e fico sempre em camarotes. Moro num flat com serviço de quarto, um café da manhã dos deuses, perto de tudo que eu preciso, numa das regiões mais valorizadas de São Paulo. Faço tênis, malho na Bodytech, tenho meu personal e não falo isso para me gabar, para ostentar. Eu só quero que você entenda o tipo de liberdade que você pode conquistar com o que eu vou te ensinar aqui. Só que eu não aprendi o que eu vou falar aqui na Jornada da Riqueza de primeira. Para falar a verdade, eu demorei um pouco para aprender. Quando eu tinha 27 anos, eu cheguei a dever mais de R$1 milhão. Tudo isso porque eu não sabia o jeito certo de gastar dinheiro. Com o que eu vou te ensinar aqui, você vai se tornar rico, mesmo que não sobre dinheiro no final do mês, apesar de você ter uma boa fonte de renda. E até mesmo se os seus desejos forem tão caros que você nem sequer consiga se imaginar com tanto dinheiro. Resumindo, eu vou te ensinar a fazer dinheiro para ter liberdade. O que você vai aprender não é uma coisa quadrada e que você tem que se esforçar para fazer. É algo que você simplesmente faz. Just do it. Quando o gatilho certo é disparado na sua mente. E com isso, você vai finalmente entender por que a maioria das pessoas que trabalha muito e são controladas financeiramente simplesmente não ficam ricas. Ou até pior, acontece alguma coisa na vida delas que elas acabam perdendo tudo e ficando seriamente endividadas. Como aconteceu comigo. Você passou muito tempo da sua vida sem conhecer esse mecanismo e não pode ficar nem mais um minuto fazendo as coisas do jeito errado, no que diz respeito ao seu dinheiro. Então, assista toda essa apresentação agora, porque ela realmente pode sair do ar a qualquer momento. Para te mostrar como ativar o seu mecanismo cerebral de geração de riqueza, para conquistar a liberdade e a satisfação que só o dinheiro pode te proporcionar, eu preciso te mostrar como eu descobri e comecei a usar essa metodologia. Desde que eu me entendo por gente, eu queria ser rico. Não sei bem de onde surgiu isso em mim. Talvez dos meus pais ou avós. Eu sei que com 13 anos eu decidi trabalhar porque queria ser rico. Fui ser limpador de vidros num posto de gasolina perto da minha casa no interior de São Paulo. Eu atendia pessoas que frequentemente me perguntavam, garoto, o que está fazendo aqui? E eu respondia que queria ficar rico. Conversava com os clientes e recebia muitos conselhos. Um desses conselhos foi de um cara que me avisou de uma grande oportunidade de gerar uma ótima renda. Havia especulações de que iriam construir um porto numa região onde só existia brejo. E esse cara me avisou disso e me deu um único conselho. Compre um terreno nesse lugar. Foi exatamente o que eu fiz. Comecei a reparar
que o movimento de carros estava aumentando na região. Então tive a grande ideia de construir um posto nesse terreno. Afinal, se tinha carros, eles iam precisar de gasolina. O problema é que eu não tinha dinheiro. Pensei, o que eu faço agora? Aí veio a grande ideia. Vou procurar um engenheiro para desenhar o projeto para mim. Daí eu falo para ele que pago assim que o posto ficar pronto. Acabei encontrando um engenheiro que aceitou a minha proposta. Nessa época, o terreno já tinha valorizado muito. Então, eu hipotequei o terreno para construir o posto. Aos 23 anos, vendi o posto por $1 milhão. E foi assim que eu fiz meu primeiro $1 milhão. Só que nessa época, eu ainda não sabia lidar com o dinheiro. E apesar de ter me tornado um milionário antes dos 30, eu acabei me afundando em dívidas também antes dos 30. Aos 27 anos, eu já devia mais de $1 milhão. Como pode alguém que se tornou milionário com 23 anos dever tanto 4 anos depois? Talvez você consiga imaginar como eu me senti o maior fracassado do mundo quando tudo isso aconteceu. Eu tinha acabado de me divorciar, minhas empresas começaram a dar prejuízo e eu acabei ficando doente. Parecia que meu mundo ia ruir. Então a única maneira que eu encontrava de aliviar o vazio que eu sentia era gastando. De saída para comer até viagens de final de semana. Eu fiz tudo, mas nada disso foi efetivo e eu acabei pior que eu já estava. Eu estava falido, devendo algo que eu nunca imaginei que um único ser humano pudesse dever. Emocionalmente destruído, fisicamente abalado, só que eu ainda tinha o objetivo de ficar rico. Foi quando eu olhei para mim mesmo e resolvi que ia dar um jeito na minha vida. Comecei a conversar com pessoas e procurar descobrir como ficar rico e não perder tudo novamente. Eu não queria ser um fracassado. E nesse momento, eu encontrei uma pessoa que me mostrou o caminho das pedras. Na época, ele me ensinou a lidar com o meu dinheiro e o primeiro conselho que ele me deu foi: não pague suas dívidas com o seu dinheiro. Use o dinheiro dos outros. Eu pensei, que cara maluco? É desonesto isso. Não vou fazer isso. Percebendo a minha expressão de reprovação, ele explicou: Roberto, existem 3 tipos de renda. As 2 primeiras você usa para construir a terceira. E é com a terceira que você vai pagar as suas dívidas e construir o seu estilo de vida. Essa terceira renda não depende do seu trabalho. Você pode estar numa viagem na praia, que ela vai continuar trabalhando por você. Então você precisa buscar maneiras de gerá-la, para que ela trabalhe por você pelo resto da sua vida. Só que eu preciso te alertar, ele continuou. Não adianta ficar rico e perder tudo de novo. Você precisa aliar os seus valores ao seu dinheiro, porque senão você vai acabar com tudo mais uma vez. Eu fiquei atordoado depois dessa conversa. Era incrível aquilo que eu tinha acabado de descobrir. Eu simplesmente podia colocar o dinheiro para trabalhar para mim e ter a liberdade de poder nunca mais trabalhar na vida se eu não quisesse. Ou simplesmente trabalhar por prazer. Era tudo muito insanamente impossível para mim ainda, mas eu acreditei nele e no que ele me disse. E comecei a correr atrás de uma maneira de construir riqueza. Comecei a procurar maneiras de fazer muito dinheiro rápido e resolvi empreender. Comecei um negócio de alimentação saudável. Com o que eu tinha aprendido, em 3 meses eu já tinha quitado grande parte das minhas dívidas e já estava colocando dinheiro para trabalhar por mim. Eu trabalhei duro durante 1 ano, mas trabalhei certo. Não trabalhei demais. Usei o dinheiro e o tempo ao meu favor. E aos 28 eu já estava milionário de novo. Só que para que eu pudesse dar certo nesse negócio, eu tive que treinar centenas de pessoas da minha equipe para também dar certo. E eu percebia que muitas pessoas, apesar de ter tudo ali nas suas mãos, não conseguiam ficar ricas. Então eu comecei a estudar tudo que eu via pela frente sobre como fazer as pessoas ficarem ricas. Li centenas de livros, fiz treinamentos caríssimos, viajei para os Estados Unidos, Europa, para aprender direto da fonte. Fiz treinamentos na Master University do maior coach de todos os tempos, Anthony Robbins. Fiz treinamento de PNL, coaching, hipnose, inteligência emocional, inteligência financeira e muitos outros. E a cada novo treinamento que eu fazia, eu aprendi uma coisa totalmente nova que
que eu podia aplicar em mim mesmo e nos meus parceiros de negócio. Algumas técnicas funcionavam e outras não. E nesse processo eu acabei percebendo que todas as técnicas que realmente funcionavam atuavam em apenas um mecanismo do cérebro humano: o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior, numa região do cérebro responsável pelo gerenciamento e aplicação do autocontrole, que eu acabei chamando de mecanismo cerebral de geração de riqueza, ou MCGR. Por muito tempo eu acreditei que para ficar milionário eu tinha que ser um cara controlado, que guarda todo o seu dinheiro, que anota gasto a gasto e tem controle total das suas finanças. Mas o que eu percebi é que tentar fazer isso estava me deixando mais com raiva do dinheiro do que desejando tê-lo, porque isso fazia tudo parecer muito difícil. Fazer esse controle exigia muita força de vontade e autocontrole da minha parte e por parte das pessoas que eu estava treinando. Por mais que o tempo passasse, não ficava fácil como os gurus financeiros falavam. E o que eu descobri é que existem estudos que mostram que a força de vontade relacionada ao autocontrole não é como um músculo que você treina e ele fica forte. Na verdade, esse autocontrole que é gerenciado pelo MCGR é como se fosse a bateria de um celular. Você passa a noite inteira carregando, acorda com ela cheia, mas ela vai acabando à medida que você utiliza, à medida que você precisa usar o mecanismo. Por isso que ao final do dia, você tem mais chances de tomar decisões que não são boas para você. Por isso que as pessoas fumam, por isso que as pessoas ficam gordas, por isso que as pessoas criam dívidas. Quando eu descobri isso, ficou muito mais fácil treinar os meus liderados e os meus resultados começaram a multiplicar. Foi aí que eu percebi que eu podia fazer disso a minha profissão e me tornei coach financeiro. E comecei a ajudar pessoas comuns a também se tornarem milionárias. Um caso que ficou marcado na minha memória foi de um rapaz que era funcionário público, ganhava algo em torno de 6 salários mínimos da época e devia quase 4 vezes o seu salário para o banco. Durante o processo de coaching, esse rapaz teve uma ideia de negócio e gerou R$400 mil legalmente e praticamente do nada. Eu mostrei para ele como investir esse dinheiro e ele, 8 meses depois de iniciarmos o processo de coaching, se tornou um milionário. Depois de vários casos como esse, eu fundei minha empresa, o Instituto Coaching Financeiro, onde eu formo outros coaches para atuar no mercado e tenho a missão de levar a inteligência financeira para 10 milhões de pessoas no Brasil até 2020. Além do ICF, eu tenho mais 3 empresas nas quais eu trabalho por prazer. Com o montante de dinheiro que eu tenho trabalhando para mim hoje, eu poderia simplesmente parar de trabalhar. Mas eu faço o que eu faço porque amo, porque tenho uma missão. Hoje eu vivo o Wealth Lifestyle, o estilo de vida dos ricos. O tipo de vida que eu escolhi. Eu tenho a liberdade de escolha. Eu construo meu dia como eu quero e não como impõem a mim. Eu escolhi viver em São Paulo para dedicar o crescimento das minhas empresas. Eu sou dono da minha própria vida, construí várias empresas milionárias totalmente do zero e principalmente vivo a vida que eu sempre sonhei. Eu, repito, eu não falo isso para me gabar. Eu falo isso para que você possa acreditar que isso também é possível para você. Se eu já cheguei a dever R$1 milhão e hoje vivo a vida dos meus sonhos, isso é possível para qualquer pessoa. É possível porque você só precisa ativar o seu mecanismo cerebral de geração de riqueza, aprender o jeito certo de gerar dinheiro e o colocar para trabalhar por você. Uma das maneiras de fazer isso, que é uma das 680 técnicas que eu tenho registradas e que eu ensino nos meus processos de coaching e nos cursos do ICF, é a técnica do dinheiro com propósito. Ela consiste em colocar um propósito em todo o dinheiro que você gastar. As pessoas gastam excessivamente e gastam o que não podem gastar, porque não colocam um propósito no dinheiro. É usando essa técnica que eu tornei possível ficar rico comprando coisas mais caras do que eu normalmente comprava. Vou te dar um exemplo. Teve uma época que eu tinha 5 carros em casa. Uma Pajero Full, uma EcoSport, um Vectra, uma Suzuki Red e uma Harley Davidson. Imagina a loucura que era quando chegava o IPVA deles. Imagina o custo de manutenção. Eu acabava gastando sem usar. O único que eu usava no dia a dia era o Vectra. Nessa época, eu simplesmente tinha o dinheiro, tinha vontade de comprar e comprei.
não tinha um propósito maior para o meu dinheiro. E com um propósito maior, eu não necessariamente estou falando de doação, projetos sociais, etc. Pode ser isso, como o Bill Gates faz, mas pode ser um propósito maior para você também. Eu acredito que Deus não nos dá dinheiro, Ele patrocina projetos. E quando eu falo de propósito, eu estou falando desses projetos. Hoje, que eu sou muito mais rico do que era na época, eu tenho só uma BMW. Não só porque eu não preciso de todos esses veículos, mas porque eu tenho propósito para o meu dinheiro. O dinheiro que eu gastaria tendo um outro veículo está investido e rendendo o suficiente para que eu possa, por exemplo, alugar um outro veículo caso eu tenha vontade. E como você coloca essa técnica em prática? Faz o seguinte, tem um botão aqui em algum lugar nessa página para você fazer o download de um PDF que eu explico detalhadamente o que você precisa fazer. Faz o download desse PDF e coloca essa técnica em prática a partir de hoje, por pelo menos uma semana. Lá também tem um vídeo onde eu explico como aplicar a técnica. Afinal, esse vídeo aqui já está ficando longo demais e eu quero valorizar o seu tempo e o meu também. No próximo vídeo da Jornada da Riqueza, eu vou te mostrar os 3 erros que te impedem de conquistar a liberdade da riqueza. Também vou mostrar como você pode usar a renda que você tem hoje para colocar o dinheiro para trabalhar para você, mesmo que hoje não te sobre dinheiro. Eu vou te mostrar uma maneira de acelerar esse processo para que você conquiste a liberdade da riqueza mais rápido do que você pensa e não precisa esperar uma vida para ter uma aposentadoria que muitas vezes não dá nem para bancar suas despesas mensais. Antes de encerrar, quero que você deixe seu comentário abaixo contando as 3 coisas que você vai fazer quando conquistar a liberdade da riqueza. É muito importante que depois de deixar o comentário, você reflita sobre o que eu disse nessa apresentação. Quero analisar o que você busca para a sua vida, pois só assim eu posso encontrar formas de te ajudar no próximo vídeo. Ah, se você não quer perder essa série por nada, criei uma lista no WhatsApp, no qual envio para você os vídeos e novidades da Jornada da Riqueza. Então é só mandar uma mensagem falando que você tá na Jornada da Riqueza. O número é 11 94353 6276. Nos encontramos lá. Um forte abraço e até o 2º episódio da Jornada da Riqueza. Shalom! Em 2014, no 2º semestre, eu estava um pouco insatisfeito com o desenrolar, né, das coisas da minha vida. Tinha sido mandado embora de uma empresa que trabalhei há 8 anos e tinha recebido um capital, né, de rescisão e estava todo parado em poupança. Eu ansiava muito a compra de um apartamento, né? Tinha casado já há algum tempo e vinha programando, né? Bom, recebi um dinheiro, vou investir num imóvel. Mas assim, eu peguei justamente aquele momento onde a coisa estava degringolando. Os juros já estavam altos, né? A mais de 2 dígitos. E além disso também tinha aquela ansiedade também de trocar de carro, tinha aquela coisa do consumismo meio que por pressão social. E eu sempre tive essa pulga atrás da orelha de que dava para fazer melhor e programar de forma mais eficiente esse meu objetivo da compra do imóvel. E o que mais me incomodava era eu não saber o que fazer com o meu dinheiro. Sou formado em bacharel em administração, e isso eu não aprendi na faculdade. Até então eu sempre trabalhei com apenas uma renda, que era meu trabalho principal, e não estava contente, né, com a renda. Ganhava em torno de uns 4 salários mínimos. Apesar de não contente, até então eu não via a condição de fazer mais, porque achava que eu estava limitado ao tempo. Eu conheci o Roberto através de uma publicação do Facebook, e os conceitos que o Roberto ele apresentou foi impactante para mim ali naquele momento, porque eu tinha muitas crenças limitantes. Achava, por exemplo, que o único modelo de sucesso para mim era trabalhar o resto da vida numa empresa, ansiando pela aposentadoria, e que algum dia, enfim, eu poderia desfrutar de todo esse esforço. O Roberto ele conseguiu
assim, despertar uma janela que antes eu não sabia que existia. E o Roberto, ele fez um desafio comigo. Ele falou: olha, se eu não dobrar a sua renda, eu não me chamo Roberto. De final de novembro até começo de fevereiro, li o livro dele umas 2 vezes, né? Fiquei bem impactado, assisti algumas coisas, procurei saber mais dele e assim, o treinamento ele foi rico e profundo para mim, né? Porque eu já fui com uma expectativa assim muito grande e superou as minhas expectativas. Hoje, por exemplo, os meus investimentos eles pagam parte do meu aluguel, né? Eles pagam parte do meu aluguel e o meu planejamento me permite ter a certeza de que eu estou fazendo um bom negócio. Com o Roberto, eu acabei desenvolvendo técnicas de gestão e eu acabei descobrindo que eu tinha o poder de influenciar outras pessoas. Isso fez com que eu passasse por processos dentro das empresas onde eu trabalhava com mais confiança. E ao obter mais confiança, automaticamente eu acabei sendo promovido, né, nas minhas funções, na minha renda principal. Então, desde que eu fiz o treinamento, que eu ganhava 4 salários mínimos, hoje eu já ganho 8. Né? O céu é o limite. O céu é o limite. Eu sou a Leda, meus pais são baianos e eles vieram para cá após o casamento. A gente teve uma vida simples, então eu pensava, quando eu era pequena, se meu pai, ele era um pouquinho doentinho, se ele precisasse de algum remédio e a gente não tivesse dinheiro para comprar, então isso deixa a gente insegura. Então eu sempre busquei ter uma vida diferente da que eu tive na infância. Então eu buscava a segurança financeira, principalmente para os meus filhos, né? Na oportunidade do curso eu tinha apenas uma filha, a Roberta, que hoje ela tem 10 anos, e eu sempre pensei que ia ter uma filha só. Meu marido sempre quis ter mais um filho, mas eu não me sentia preparada para isso, porque igualmente os valores do Roberto eu tenho, que é proporcionar à família uma boa educação, uma boa moradia, uma boa saúde. E eu, naquela oportunidade, achava que conseguia dar isso apenas para uma, que é a Roberta. Eu conheci o Roberto, meu primeiro contato foi no carnaval do ano passado. No meu Facebook apareceu um anúncio de um curso online. Foi então que com o curso eu vi essa possibilidade de ter mais uma filha. No domingo, quando eu fui para casa, fui já emocionada, porque eu vislumbrei essa possibilidade de ter mais um filho. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido: agora a gente vai ter mais uma filha. Porque esses conhecimentos que eu adquiri com o Roberto me proporcionou essa segurança. E colocando em prática isso, aí foi possível. E hoje eu tenho a minha filha Fernanda, que está com 4 meses. Eu fiz o curso com o Roberto em abril, em junho já estava grávida. Estamos colocando todos os conhecimentos em prática e está dando super certo. Já me sinto com a segurança, a gente já está construindo a independência financeira e vamos agora para a liberdade. Esse curso simplesmente mudou a minha vida. Uma vez eu falei para o Roberto no curso online que ele não tem noção do poder que tem esse treinamento, esses conhecimentos. Talvez ele não tenha noção do quanto transforma